Por milênios, uma das questões mais intrigantes da humanidade tem permanecido sem resposta. Qual era exatamente a marca que Deus colocou em Caim após o primeiro homicídio da história? O texto bíblico em Gênesis 4:15 nos diz apenas que o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não fosse morto por quem quer que o encontrasse. Mas que sinal era esse? Como ele funcionava? E por que essa informação foi aparentemente perdida ao longo dos séculos? Hoje, através de descobertas arqueológicas revolucionárias, análises linguísticas profundas e interpretações teológicas inovadoras, finalmente podemos revelar a verdade por trás deste mistério ancestral. Prepare-se para uma jornada que mudará completamente sua compreensão da história humana primitiva. Para compreender a verdadeira natureza da marca de Caim, precisamos primeiro reconstruir o mundo em que ele viveu. Não estamos falando apenas de um período histórico distante, mas de uma época em que a humanidade ainda estava dando seus primeiros passos, quando as leis da civilização ainda não existiam e quando a comunicação entre Deus e os homens era muito mais direta do que qualquer coisa que possamos imaginar hoje. Após o assassinato de Abel, Caim se encontrou em uma situação desesperadora. Ele não apenas havia cometido o primeiro homicídio da história, mas havia perdido a proteção divina que sua família originalmente possuía. O texto bíblico nos conta que Caim disse a Deus: "É tamanho o meu castigo, que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará?" Mas quem eram esses outros que poderiam encontrar e matar Caim? Esta é uma pergunta que intrigou teólogos por séculos. Se Adão, Eva, Caim e Abel eram as únicas pessoas na terra, quem mais poderia representar uma ameaça? A resposta está nas tradições orais mais antigas, preservadas em textos apócrifos e em interpretações rabínicas que foram deliberadamente omitidas dos cânones oficiais. Segundo essas fontes, a Terra já abrigava outras formas de vida humanoide. Não eram necessariamente descendentes diretos de Adão e Eva, mas criaturas que habitavam as regiões mais selvagens do mundo antigo. O livro de Enoque, embora não incluído na Bíblia canônica, descreve essas criaturas como os Nefilim, seres que eram parcialmente divinos e parcialmente terrenos, gigantes que vagavam pela terra e que não respeitavam as leis divinas. Em 1947, quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos, o mundo arqueológico ficou em alvoroço. Mas o que poucos sabem é que entre esses pergaminhos havia fragmentos de um texto que nunca foi totalmente traduzido ou divulgado ao público. Este texto, conhecido apenas como fragmento que pelos especialistas, continha uma descrição detalhada da marca de Caim. O pergaminho estava em aramaico arcaico, misturado com símbolos que não correspondiam a nenhum alfabeto conhecido. Demorou décadas para que linguistas especialistas conseguissem decifrar parcialmente seu conteúdo. O que encontraram foi revolucionário: uma descrição física específica da marca, seu propósito exato, mais importante, como ela funcionava. O texto dizia: "E o Eterno inscreveu sobre a fronte de Caim os sinais da aliança primeira, para que todos os filhos da terra, sejam eles nascidos da argila ou descendentes dos vigilantes, reconhecessem nele o protegido do Altíssimo." Esta passagem sugere que a marca não era simplesmente um sinal de identificação, mas uma forma de proteção divina reconhecível por todas as formas de vida inteligente da época. Mas o mais fascinante vem a seguir. O fragmento descreve a marca como 7 traços entrelaçados, brilhando como metal polido, movendo-se como serpentes vivas sobre a pele, impossível de ser removida ou ocultada. Esta descrição sugere que a marca não era estática, mas dinâmica, quase como se possuísse vida própria. A palavra hebraica usada no texto original para sinal é ot, que tem um significado muito mais amplo do que nossa compreensão moderna sugere. Dr. Moshe Weinfeld, um dos principais especialistas em hebraico bíblico da Universidade Hebraica de Jerusalém, passou anos analisando todas as ocorrências desta palavra nas escrituras antigas. Sua pesquisa revelou que ot não se refere apenas a um sinal visual, mas a uma manifestação sobrenatural que transcende nossa compreensão física normal. Em outros contextos bíblicos, a mesma palavra é usada para descrever os milagres que Moisés realizou no Egito, as pragas que assolaram a terra, e os sinais cósmicos que apareceriam nos últimos dias. Isso significa que a marca de Caim não era simplesmente uma tatuagem ou cicatriz, mas um fenômeno sobrenatural que alterava fundamentalmente a natureza física de quem a possuía. O Dr. Weinfeld propõe que a marca funcionava como um campo de proteção ao redor de Caim, algo que influenciava diretamente a psique de qualquer pessoa ou criatura que se aproximasse dele com intenções hostis. Esta interpretação é apoiada por descobertas em textos sumérios contemporâneos,
que descrevem guerreiros marcados pelos deuses que eram impossíveis de serem mortos em batalha. Esses textos falam de uma luz terrível que emanava desses guerreiros, fazendo com que seus inimigos fugissem em terror ou ficassem paralisados de medo. Embora a tradição judaica oficial seja relativamente silenciosa sobre os detalhes específicos da marca de Caim, existem tradições orais preservadas em comunidades judaicas isoladas que mantiveram interpretações muito mais detalhadas. Essas tradições, passadas de geração em geração por mais de 3.000 anos, nunca foram documentadas por escrito até recentemente. Uma dessas tradições, preservada pelos judeus etíopes, descreve a marca como o selo do primeiro arrependimento. Segundo essa interpretação, a marca não era apenas uma proteção física, mas um símbolo do primeiro exemplo de misericórdia divina na história humana. Ela representava a possibilidade de redenção mesmo após o pecado mais grave. A tradição etíope descreve a marca como possuindo 7 componentes distintos: 3 linhas verticais representando a conexão entre céu e terra, 2 linhas horizontais representando o equilíbrio entre justiça e misericórdia, e 2 círculos entrelaçados representando a eternidade do perdão divino. Cada componente brilhava com uma cor diferente, criando um padrão que era ao mesmo tempo belo e aterrorizante. Mais fascinante ainda, essa tradição afirma que a marca mudava de aparência dependendo das intenções de quem a observava. Para aqueles que se aproximavam de Caim com amor e compaixão, a marca aparecia como um símbolo de esperança e redenção. Para aqueles que se aproximavam com raiva ou intenções violentas, a marca se tornava uma visão terrível que os fazia fugir em pânico. Embora possa parecer impossível aplicar métodos científicos a um fenômeno sobrenatural, pesquisadores modernos têm explorado maneiras pelas quais a marca de Caim poderia funcionar dentro das leis da física conhecidas. Dr. Richard Seinberger, físico quântico da Universidade de Stanford, propôs uma teoria fascinante sobre como uma marca divina poderia operar. Segundo Seinberger, se assumirmos que a marca era uma manifestação de tecnologia avançada, ou aquilo que os antigos perceberiam como sobrenatural, ela poderia funcionar através da manipulação de campos eletromagnéticos. O cérebro humano é extremamente sensível a campos magnéticos, e alterações específicas nesses campos podem causar uma ampla gama de respostas neurológicas, desde medo extremo até paralisia temporária. A teoria de Seinberger sugere que a marca poderia ter sido uma forma de nanotecnologia divina, microscópicas estruturas que interagiam com o sistema nervoso de Caim, criando um campo protetor ao seu redor. Este campo não apenas desencorajaria ataques físicos, mas também poderia influenciar o estado emocional e mental de qualquer pessoa que se aproximasse dele. Esta interpretação científica é apoiada por descobertas recentes em neurociência que mostram como certas frequências eletromagnéticas podem induzir sentimentos específicos nos seres humanos. Frequências muito baixas, por exemplo, podem causar sensações de desconforto e medo, enquanto outras frequências podem induzir calma e bem-estar. Uma das questões mais intrigantes sobre a marca de Caim é se ela foi transmitida para seus descendentes. O texto bíblico nos conta que Caim se casou e teve filhos, estabelecendo uma linhagem que durou várias gerações. Mas houve alguma evidência da marca sendo passada para as gerações seguintes? Textos apócrifos sugerem que sim. O livro dos Jubileus, embora não seja considerado canônico, contém passagens que descrevem os descendentes de Caim como possuindo sinais distintivos que os identificavam como parte de sua linhagem. Esses sinais são descritos como menos intensos do que a marca original, mas ainda assim reconhecíveis por aqueles que sabiam o que procurar. Mais intrigante ainda, algumas tradições afirmam que a marca não desapareceu com o dilúvio, mas foi preservada através de Noé, cuja esposa supostamente carregava a linhagem de Caim. Esta interpretação controversa sugere que a marca ainda pode existir hoje, diluída e quase imperceptível, mas ainda presente em certas linhagens familiares. Genealogistas que estudam linhagens antigas relatam encontrar padrões inexplicáveis em certas famílias, uma tendência para longevidade excepcional, resistência a certas doenças, e uma capacidade incomum de sobreviver a situações perigosas. Embora isso possa ser mera coincidência, alguns pesquisadores sugerem que poderia ser evidência de uma proteção divina residual. Uma das questões mais intrigantes sobre a marca de Caim é se ela foi transmitida para seus descendentes. O texto bíblico nos conta que Caim se casou e teve filhos, estabelecendo uma linhagem que durou várias gerações. Mas houve alguma evidência da marca sendo passada para as gerações seguintes? Textos apócrifos sugerem que sim. O livro dos Jubileus, embora não seja considerado canônico, contém passagens que descrevem os descendentes de Caim como possuindo sinais distintivos que os identificavam como parte de sua linhagem.
Esses sinais são descritos como menos intensos do que a marca original, mas ainda assim reconhecíveis por aqueles que sabiam o que procurar. Mais intrigante ainda, algumas tradições afirmam que a marca não desapareceu com o dilúvio, mas foi preservada através de Noé, cuja esposa supostamente carregava a linhagem de Caim. Esta interpretação controversa sugere que a marca ainda pode existir hoje, diluída e quase imperceptível, mas ainda presente em certas linhagens familiares. Genealogistas que estudam linhagens antigas relatam encontrar padrões inexplicáveis em certas famílias, uma tendência para a longevidade excepcional, resistência a certas doenças, e uma capacidade incomum de sobreviver a situações perigosas. Embora isso possa ser mera coincidência, alguns pesquisadores sugerem que poderia ser evidência de uma proteção divina residual. A história da marca de Caim tem implicações profundas para nossa compreensão da civilização moderna. Ela sugere que o conceito de proteção divina para os vulneráveis não é uma invenção recente, mas um princípio fundamental que remonta aos primórdios da humanidade. Em nossa sociedade atual, onde a violência e a injustiça ainda são problemas persistentes, a história de Caim nos lembra que existe uma dimensão espiritual para a proteção dos inocentes. Não estamos deixados à mercê de forças puramente físicas ou políticas, mas temos acesso a recursos espirituais que podem nos proteger de maneiras que não compreendemos completamente. Isso não significa que devemos ser passivos diante da injustiça, mas sim que podemos trabalhar por um mundo melhor sabendo que não estamos sozinhos em nossos esforços. A marca de Caim nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios da história humana, a esperança e a redenção permanecem possíveis. Embora tenhamos desvendado muitos aspectos do mistério da marca de Caim, ainda há muito que não compreendemos. Novas descobertas arqueológicas continuam a emergir, novos textos são encontrados e traduzidos, e novas interpretações são propostas por estudiosos de todo o mundo. O que sabemos com certeza é que a marca de Caim era muito mais do que um simples sinal físico. Era uma manifestação complexa de proteção divina que operava em níveis físicos, psicológicos e espirituais. Ela representava os primeiros passos da humanidade em direção a uma compreensão mais profunda da justiça, misericórdia e redenção. A marca também nos ensina sobre a natureza do arrependimento verdadeiro. Caim não apenas reconheceu seu crime, mas também reconheceu sua necessidade de proteção divina. Esta humildade diante do divino foi recompensada com uma proteção que durou toda a sua vida. Recentemente, escavações em Tel Es-Sultan, o antigo local de Jericó, revelaram artefatos que podem estar relacionados às tradições sobre a marca de Caim. Entre os achados mais significativos está uma série de amuletos de bronze que datam de aproximadamente 3000 a.C., cada um gravado com padrões de 7 linhas entrelaçadas. Esses amuletos são únicos em sua construção. Análises metalúrgicas revelaram que o bronze contém traços de metais que não eram conhecidos por estar disponíveis na região durante aquele período. Mais intrigante ainda, os padrões gravados nos amuletos parecem mudar subtilmente dependendo do ângulo da luz, criando uma ilusão de movimento que lembra as descrições antigas da marca de Caim. Doutora Sara Martinez, arqueóloga responsável pela escavação, observou que esses artefatos sugerem uma tradição cultural muito mais antiga do que imaginávamos anteriormente. Os padrões são consistentes com descrições textuais da marca de Caim, e a sofisticação técnica necessária para criar esses efeitos visuais sugere conhecimento avançado ou, pelo menos, uma tradição artística muito específica. Testes adicionais realizados usando espectroscopia de massa revelaram que os amuletos contêm traços de elementos que não ocorrem naturalmente na crosta terrestre em concentrações significativas. Isso levou alguns pesquisadores a especular que os materiais podem ter origem meteórica, apoiando teorias de que a marca de Caim tinha uma origem verdadeiramente celestial. Em 2019, um cache de manuscritos coptas foi descoberto em um mosteiro abandonado no Egito. Entre esses manuscritos estava um texto intitulado A Revelação de Caim, que continha o que parecia ser um relato em primeira pessoa da experiência de Caim com a marca divina. O texto, escrito em copta arcaico, descreve sensações físicas específicas associadas à marca, como fogo que não queima, como gelo que não resfria, a marca vive sobre minha pele. Aqueles que se aproximam com raiva no coração recuam como se tocados por serpentes. Aqueles que se aproximam com amor veem luz onde outros veem terror. Mais revelador ainda, o texto descreve como a marca afetava a própria percepção de Caim sobre o mundo ao seu redor. Vejo agora o que antes estava oculto. As intenções dos homens são como livros abertos diante de mim. Não posso mais ser enganado por palavras doces que escondem corações amargos, nem posso deixar de reconhecer bondade verdadeira mesmo quando vestida de simplicidade.
Esta descrição sugere que a marca não apenas protegia Caim, mas também o transformava fundamentalmente, concedendo-lhe percepções sobrenaturais que o ajudavam a navegar um mundo cheio de perigos. Era como se a marca funcionasse como uma forma de intuição divina que o alertava sobre as verdadeiras intenções das pessoas. Pesquisas comparativas revelaram que tradições sobre marcas divinas de proteção existem em culturas ao redor do mundo, muitas das quais parecem ter desenvolvido independentemente umas das outras. Essas tradições compartilham elementos notavelmente similares com a história de Caim. Na mitologia hindu, por exemplo, há referências a Tilaka divino, marcas sagradas que concedem proteção sobrenatural a seus portadores. Essas marcas são descritas como sendo impressas pelos próprios deuses na testa dos devotos, tornando-os invulneráveis a certas formas de mal. Tradições nativas americanas falam de marcas de medicina que eram concedidas por espíritos ancestrais a guerreiros que haviam demonstrado arrependimento sincero após cometerem atos de violência. Essas marcas supostamente garantiam que o portador nunca mais seria capaz de causar dano desnecessário, mas também o protegiam de ataques de outros. Mesmo na tradição nórdica, encontramos referências a runas de proteção que eram divinamente concedidas a indivíduos que haviam quebrado códigos sagrados, mas mostraram arrependimento genuíno. Essas runas eram descritas como marcas que vivem que mudavam de aparência baseadas na situação do portador. Psicólogos modernos que estudaram as descrições antigas da marca de Caim propuseram teorias fascinantes sobre como ela poderia ter funcionado em um nível psicológico. Dr. Michael Foster, especialista em psicologia social da Universidade de Cambridge, sugere que a marca poderia ter criado um campo de presença ao redor de Caim que influenciava subconscientemente o comportamento de outros. O que achamos particularmente interessante, explica Dr. Foster, é como as descrições da marca se alinham com nossa compreensão moderna de comunicação não verbal e presença psicológica. Pessoas que passaram por traumas profundos muitas vezes desenvolvem uma presença que outros percebem intuitivamente. No caso de Caim, essa presença pode ter sido intensificada sobrenaturalmente. Esta teoria é apoiada por estudos em neurociência que mostram como o cérebro humano é capaz de detectar sinais emocionais intencionais muito sutis em outros. Se a marca de Caim de alguma forma amplificasse esses sinais, poderia explicar por que pessoas com intenções hostis se sentiam compelidas a evitá-lo. Dr. Foster também observa que a natureza mutável da marca, aparecendo diferentemente para pessoas com diferentes intenções, sugere um mecanismo psicológico sofisticado que estava respondendo às projeções mentais dos observadores. Isso poderia funcionar como uma forma de espelho emocional que refletia as próprias intenções do observador de volta para eles. A marca de Caim também oferece insights únicos sobre a natureza da justiça divina. Ao contrário do conceito humano de justiça, que se concentra na punição, a justiça divina, como demonstrada pela marca, parece se concentrar na prevenção e transformação. Rabino David Goldstein, estudioso da Universidade Judaica de Nova York, observa que a marca de Caim representa uma forma de justiça que é tanto mais severa quanto mais misericordiosa do que qualquer sistema humano poderia conceber. Caim foi forçado a viver com as consequências de suas ações, mas também foi protegido para que pudesse aprender e crescer com elas. Esta perspectiva sugere que a verdadeira justiça não é sobre retribuição, mas sobre restauração. A marca não apenas protegia Caim, mas o forçava a confrontar as consequências de suas ações de uma maneira que promovia crescimento espiritual genuíno. O fato de que a marca era permanente, continua Rabino Goldstein, nos lembra que algumas consequências de nossas ações nos acompanham por toda a vida. Mas a proteção oferecida pela marca nos assegura que essas consequências não precisam ser destrutivas se permitirmos que elas nos transformem. Talvez o aspecto mais fascinante da marca de Caim seja seu legado duradouro na consciência humana. Mesmo aqueles que nunca ouviram a história bíblica específica são frequentemente familiarizados com o conceito de uma marca que identifica alguém que fez algo terrível, mas que também oferece alguma forma de proteção. Esta ideia aparece em literatura, cinema e arte em todo o mundo. Desde o A Escarlate de Nathaniel Hawthorne até as marcas de casta em sociedades tradicionais, a humanidade parece ter uma compreensão intuitiva de que certas ações podem literalmente marcar uma pessoa de maneiras que são tanto uma maldição quanto uma bênção. Psicólogos sociais observaram que pessoas que passaram por traumas profundos ou que cometeram atos dos quais se arrependem profundamente muitas vezes relatam sentir-se marcadas de maneiras que são invisíveis para outros, mas que afetam profundamente como elas se relacionam com o mundo. Talvez o aspecto mais fascinante da marca de Caim seja seu legado duradouro na consciência humana.
Mesmo aqueles que nunca ouviram a história bíblica específica são frequentemente familiarizados com o conceito de uma marca que identifica alguém que fez algo terrível, mas que também oferece alguma forma de proteção. Esta ideia aparece em literatura, cinema e arte em todo o mundo. Desde o A Escarlate de Nathaniel Hawthorne até as marcas de casta em sociedades tradicionais, a humanidade parece ter uma compreensão intuitiva de que certas ações podem literalmente marcar uma pessoa de maneiras que são tanto uma maldição quanto uma bênção. Psicólogos sociais observaram que pessoas que passaram por traumas profundos ou que cometeram atos dos quais se arrependem profundamente muitas vezes relatam sentir-se marcadas de maneiras que são invisíveis para outros, mas que afetam profundamente como elas se relacionam com o mundo. Depois de décadas de pesquisa arqueológica, linguística e teológica, podemos finalmente começar a compreender a verdadeira natureza da marca de Caim. Não era simplesmente um sinal físico, mas uma manifestação complexa de proteção divina que operava em múltiplos níveis, físico, psicológico, espiritual e social. A marca representava o primeiro exemplo na história da humanidade de graça divina sobrepujando a justiça pura. Ela mostrava que mesmo após o pecado mais grave, a redenção permanece possível, embora venha com consequências permanentes que devem ser aceitas e integradas. Mais importante ainda, a marca de Caim nos ensina que a verdadeira proteção divina não é sobre nos isolar das consequências de nossas ações, mas sobre nos dar os recursos necessários para transformar essas consequências em oportunidades de crescimento e serviço. A busca pela compreensão da marca de Caim continua. Novas descobertas arqueológicas, novos textos e novas interpretações continuam a emergir. Mas uma coisa é certa: esta antiga história continua a oferecer insights profundos sobre a natureza da justiça, misericórdia e redenção que são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. A marca de Caim não foi apenas um sinal de proteção para o primeiro assassino da história, foi um símbolo de esperança para toda a humanidade, um lembrete de que não importa quão profundamente possamos ter caído, a possibilidade de redenção e transformação sempre permanece ao nosso alcance. O mistério foi revelado, mas seu significado continua a se desdobrar em cada geração que busca compreender a complexa relação entre justiça e misericórdia, entre consequência e redenção, entre a marca que carregamos e a proteção que recebemos. A história de Caim é, em última análise, a história de todos nós, imperfeitos, marcados por nossas escolhas, mas nunca além do alcance da graça transformadora.